Bem, como eu ia dizendo, hoje pela manhã a gente refletiu na quarta reflexão, quarto sermão, na série de sermões sobre a oração de Jabes, e agora nós estamos indo para o quinto sermão, ou seja, já atravessamos a metade do caminho. A metade do caminho foi hoje de manhã, né? Estamos agora entrando na reta final. Então você vai abrir a sua Bíblia, ou acessá-la, ou acompanhar na projeção o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E a Bíblia vai dizer assim para a gente: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, louvamos o teu nome por esse tempo tão especial que tu nos dás, reunidos aqui em tua casa, para celebrarmos o teu nome e para estarmos diante da tua palavra, para compreendermos a tua vontade para a gente. Te peço, Deus, por favor, é tudo o que queremos, aquilo que é teu. Em nome de Jesus, amém. Você já teve o privilégio, eu acredito que aqui que muitos já tiveram esse privilégio, e alguns têm inclusive não o privilégio, mas o hábito, de fazer uma viagem de avião? Se você já teve esse privilégio ou tem o hábito, o problema é que as coisas bonitas e boas da vida, elas acabam perdendo a beleza para a gente por causa do hábito. Sabia disso? A gente de repente mora em um lugar, numa localidade lindíssima ou com uma visão maravilhosa, e a gente olha aquilo todo dia, a gente se acostuma com aquilo e perde, sabe, a percepção e também a oportunidade de desfrutar daquilo que é belo, que está diante de nós, né? Quando a gente faz, por exemplo, uma viagem de avião, a gente tem a oportunidade de vislumbrar o mundo sob outro ponto de vista. É como se nós trocássemos o óculos com o qual estamos olhando as coisas. Estamos olhando primeiro no plano horizontal, agora estamos conseguindo olhar no plano vertical, de cima para baixo. Tem gente que tem medo, e estatisticamente falando, né, o meio de transporte mais seguro no mundo é o aéreo, através das aeronaves, dos aviões. E uma coisa muito curiosa é que eu acredito que, em satisfação, a viagem aérea é aquela que nos proporciona as maiores surpresas, nos deixam mais espantados, ficamos assim, estupefatos, né? Ficamos boquiabertos com a beleza daquilo que a gente vê por um outro ângulo, sob outro ponto de vista. Eu me recordo da primeira vez em que viajei de avião. Eu fui para Recife, na ocasião, isso foi no ano 2000, se eu não me engano, por ocasião da convenção, da Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Olinda, e eu fiquei assim, maravilhado, né? Fiquei maravilhado. Eu já não era novo, né? Eu já não era garotinho, estava iniciando o ministério, estava com 27 para 28 anos de idade. Deus estava começando esse negócio comigo, e eu fiquei assim, feliz demais, muito, sabe, igual criança que anda de barca pela primeira vez. Tem gente que anda doido, eu quero ir andar na barca aqui em Niterói, eu quero passar pela Baía da Guanabara. Aí você bota lá na barca, né, e vai olhando ali, mãe, eu estou com enjoo, boa, mas que tem de
adaptação, né? Eu tive a alegria, algumas vezes, de poder fazer essa viagem e poder ficar surpreso sempre. Sempre tem aquilo que nos surpreende, sempre tem aquilo que nos encanta, né? E a minha sensação em particular sobre a viagem aérea, ela é a melhor possível, né? Como eu já falei, olhar de um plano superior é algo que me deixou extasiado, e eu acho que deixaria extasiado a qualquer um. Porém, tem uma questão muito curiosa: todo o conforto e a segurança só eram abalados por uma questão simples demais, mas extremamente importante. Quem era o cara que estava pilotando a nave? Quem era o cara que estava pilotando a nave? E aí, os mais maldosos vão dizer assim: qual é o sobrenome? Ele tem por um acaso um sobrenome árabe? Você fica logo arrepiado, né? Pensa assim, acaba pegando esse rótulo e jogando em cima por conta dos terroristas, acha que todo árabe é como os terroristas são, e não são, não funciona dessa forma, mas a gente fica, né, assustado. E o que eu quero disparar na reflexão dessa noite? Em cima desta pergunta bem importante nesta questão da viagem de avião, que é: quem é o cidadão que está pilotando a nave? A pergunta para nós, a título de introdução, é: quem é aquele que está no controle? Quem é aquele que tem a condução? Quem é aquele que dirige? É competente para tal? Devidamente preparado, habilitado, graduado para isto? Quem é aquele que está no controle? E aí, você pode olhar, por exemplo, para a sua vida, a gente fazer uma comparação muito rapidinha, né, uma analogia muito rapidinha, e olhar para a sua vida e pensar a sua vida como sendo, né, a sua vida como um todo, uma grande viagem, e poder perguntar para si mesmo e tentar encontrar essa resposta e de responder o seguinte: quem é que está no controle? Quem é que conduz? Quem é que está na cabine de comando da sua vida, para saber se você está ou não em segurança, se você vai poder desfrutar das belezas que esta vida tem para oferecer, a despeito dos problemas que ela também tem para nos acrescentar, sabe, a nos apresentar, a despeito dessas coisas, se você vai ter a oportunidade de desfrutar da viagem da sua vida. Por quê? Porque é uma coisa muito difícil com a qual, via de regra, temos que lidar, e nós não gostamos de lidar com isso. Nós não gostamos de lidar com a falta de poder de controle, de domínio. Esta é uma questão que nos incomoda demais. Nos incomoda quando as coisas fogem do nosso controle, quando elas não estão sob o nosso domínio, quando nós não temos condições de administrá-las, de equacioná-las. Isso nos incomoda. Quando isso acontece, apenas duas alternativas nos restam: ou a gente desiste, ou a gente confia. Ou a gente entrega os pontos, ou a gente paga para ver. Essa é uma questão muito importante para a gente poder destacar nessa introdução. Por quê? Eu creio, queridos, que pensando nisso, que Jabe fez o pedido, o seu pedido a Deus, na forma como se apresenta. Ele sabia, queridos, que as coisas seriam boas, mas que havia a possibilidade delas fugirem do seu controle. Você já passou por aquela sensação, já teve aquela sensação, ou passou por aquela situação em que você está vendo que as coisas estão crescendo, estão evoluindo, estão dando certo demais, e daqui a pouco, de tão grandes que elas vão se tornando, você perde, porque você não desenvolveu na mesma velocidade a habilidade de lidar com elas? E você começa a ver que você precisa de ajuda, que você precisa de socorro, que você precisa de orientação, porque senão aquilo que está se apresentando tão grande e tão bom vai te engolir.
e você não terá condição de administrar, e você pode perder inclusive tudo aquilo que foi conquistado. Você já se sentiu assim? Isso já aconteceu em algum momento na sua vida? Eu acredito que Jabes sabia que as coisas seriam boas, mas que em algum momento poderiam fugir do seu controle, e talvez por isso, apenas talvez, que ele tenha feito o pedido da forma como pediu. Para a reflexão dessa noite, a parte do verso que eu quero destacar. Na versão revista e corrigida, a Bíblia diz assim: e a tua mão for comigo. Na nova versão internacional é que a tua mão esteja comigo. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: fica comigo. E se eu tivesse que dar um tema para este sermão, eu daria: que a tua mão esteja comigo. Se na parte anterior da reflexão, Jabes pede por maior influência, e o que refletimos hoje pela manhã foi até onde vão as suas fronteiras, e ele diz: olha, e se meus termos ampliares, ou dá-me muitas terras, sabe, ou amplia as minhas terras, as minhas posses. Se na parte anterior da oração Jabes pede por maior influência, o aumento das suas fronteiras, com este pedido que ele faz, e destacamos agora, ele acaba reconhecendo que nada adiantaria se ele ficasse sozinho. Nada adiantaria tudo o que estava pedindo se ele não tivesse a companhia de alguém que o amparasse, se ele não tivesse a presença de alguém capaz, habilitado, sabe, competente, para poder ajudá-lo, não como um consultor, sabe, que eventualmente algumas pessoas procuram, empresas procuram, sabe, para poderem ser orientadas sobre a melhor maneira de fazer algo, de empreender algo, de ler uma situação, de ler o contexto de mercado, de fazer uma leitura do mundo inclusive. Não como um consultor, mas alguém que pudesse fazer parte deste projeto junto com ele, caminhando lado a lado. A única garantia que tinha de sucesso era se a mão de Deus fosse com ele. Jabes reconhecia que ele precisaria depender de alguém mais competente que ele, de alguém que o ajudasse no curso da sua jornada. Ele precisava aprender a arte de depender, e é aqui que a coisa dói, é aqui que mora a nossa maior ferida, porque depender é uma coisa muito difícil para a gente, inclusive depender de Deus. Por quê? Porque você declarar que você depende de Deus enquanto o caos não se estabeleceu é algo fácil. Você declarar que depende do Senhor, que depende da graça, que o Senhor é quem dirige a sua vida, quando você está caminhando, ou quando você está navegando de vento em popa, olha, isso é fácil. O problema é quando todas as bases da sua estrutura de vida são abaladas, e a sua fé começa a ser questionada, se lá, no meio daquele caos estabelecido, você pode dizer como disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ali, neste ponto, é que a situação se torna grave, perigosa, difícil para nós, muito difícil. E Jabes, ele reconheceu que precisava depender de Deus. Nós temos alguns servos de Deus que passaram pela experiência de depender de Deus, à semelhança do que pedira Jabes. Homens comuns que, em posições estratégicas e em momentos específicos da história, precisaram desesperadamente da mão de Deus sobre eles, e confiaram que em todo o tempo Deus estaria com a sua mão e conduzindo a vida deles. A gente eventualmente cita os nomes desses homens porque se tornaram ícones na história bíblica, sabe, paradigmas de fé para nós.
Por exemplo, José, um escravo que a mão de Deus transformou no primeiro ministro do Egito. Você conhece a história de José, eu a citei muito rapidamente na semana passada. Todo o processo que aconteceu com José, desde que ele foi vendido, pelos seus irmãos, para os mercadores midianitas, e depois ele foi parar na casa de Potifar, e depois ele vai parar na prisão, e daqui a pouco ele está diante de Faraó, e aí o texto da palavra de Deus vai dizer para a gente: depois disse Faraó a José. A conversa aqui não é mais em todos os níveis anteriores e inferiores pelos quais José passou, não é mais a conversa no nível da inveja dos seus irmãos, não é mais a conversa no nível da mentira da esposa de Potifar e da injustiça dele lançando-o na prisão. Não, a conversa já não é mais no nível do esquecimento dos seus amigos de prisão que saíram e ficaram de lembrar-se dele e esqueceram. Não, a conversa agora está no nível top. Ele está diante de Faraó, e diante de tudo aquilo que acontecera, da interpretação dos sonhos, e Faraó chega agora para ele e diz o seguinte: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Gênesis capítulo 41, versos 39 e 40. Uma frase marcante na história de José é: e o Senhor era com José. Em algumas versões nós temos 3 vezes: e o Senhor estava com José. Ou seja, o Senhor conduzia a vida de José. José dependia e Deus conduzia. E quando nós estamos nessa situação, ainda que o quadro evolutivo da situação da nossa vida, da nossa fé, ou da situação que vivamos, nos leve a chegarmos até mesmo ao ponto baixo de uma prisão injusta, Deus está conduzindo para elevar a uma condição de reconhecimento glorioso. Faraó dando testemunho de que Deus era com José. O texto diz o seguinte: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto. Há um outro cidadão também que eu quero destacar nessa hora, que chama-se Neemias. Neemias nada mais, nada menos que um copeiro, um garçom de Artaxerxes, do rei persa. E conta a palavra de Deus para nós que Neemias certa vez recebe a notícia de Anani, um dos seus irmãos que estava vindo de Jerusalém, e ele relata para Neemias como estava toda aquela situação. Olha, a cidade de nossos pais está em terrível miséria e os nossos irmãos expostos à vergonha. Os muros da cidade foram quebrados e as portas derrubadas e queimadas a fogo. E Neemias começa a orar, e ele ora, e ele chora, e ele jejua, e ele como que nessa oração pede uma oportunidade a Deus. E ali num dos dias em que ele está servindo o rei percebe que ele está triste, cabisbaixo, e o rei pergunta: o que está acontecendo com você? Não é assim que costumeiramente te vejo, por que você está tão triste? Isto não é outra coisa senão tristeza de coração. E ele ora ao Deus dos céus, e ele começa a falar com o rei. E o rei fala: olha, o que me pedes agora? Deixa eu ir reconstruir a cidade dos nossos pais. E ele ainda vai e pede os recursos, e o rei dá os recursos, e ele pede cartas para poder atravessar por todas as províncias, para que ninguém o importunasse, nem a ele e nem os homens que ele levaria. E o rei dá as cartas, dá as autorizações, chanceladas pelo selo do seu anel. E quando ele chega em Jerusalém e se depara com toda aquela miséria, ele sobe sobre o seu cavalo e dá uma volta durante a noite por volta de Jerusalém, olhando todo o estrago e todo o trabalho que teria. E aí chega então o texto da palavra de Deus, que vai dizer para a gente no verso 18 do capítulo 2: então lhes declarei, ele falando com os seus colaboradores, todos aqueles que saíram com ele, que acreditaram no projeto: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. E então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem.
Ele não somente logrou êxito com o rei, como também logrou êxito com todos aqueles para quem ele vendeu a ideia, e todos eles colaboraram com o projeto. Por quê? Porque o projeto era um projeto de Deus e a mão do Senhor estava conduzindo. Amém, gente? O benefício de se depender de Deus. E aí eu quero perguntar para você: é disto que você precisa, que a mão do Senhor esteja com você? É disto que você necessita, que a mão do Senhor esteja conduzindo a sua vida, que a mão do Senhor esteja dirigindo os seus passos, que a mão do Senhor esteja indo à frente e abrindo os caminhos. Assim como Jabes, você quer dizer que a tua mão esteja comigo, Senhor. Eu quero dizer algumas coisas para você, portanto, abra o coração e entenda algumas coisas importantes aqui. Primeira delas: nossas forças não têm valor algum sem a nossa total sujeição. Nossas forças não possuem valor algum sem a nossa total sujeição. Queridos, quando a mão do Senhor está conosco, a nossa força não é a coisa principal mais. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é mais a nossa habilidade. Quando a mão do Senhor está conosco, o que importa para nós é o que Deus fará com esta força que temos dedicada a Ele. O talento que tenho dedicado a Ele, as habilidades que eu tenho consagradas, dedicadas a Ele, sujeitas a Ele, subordinadas a Ele. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você pode ler esse texto comigo? Vamos lá? Vamos juntos? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Como Deus faz isso? Como Deus canaliza a sua graça? Como Deus distribui, sabe? Como Deus dispensa o seu poder quando alguém deseja que a mão dele esteja sobre si. A gente precisa entender que a graça de Deus, o poder de Deus, são semelhantes às águas dos rios, que procuram sempre os lugares mais baixos, até que cheguem ao nível do mar. Os rios correm para o mar, não é o mar que corre para o rio. As águas dos rios, elas vão descendo, descendo. E qual é a lição que temos aqui? O melhor lugar para sentir a graça e o poder de Deus é no chão, é no lugar mais humilde, é no pó, é em rendição, em sujeição, em total subordinação, sem a menor possibilidade de arrogância, de dizer: eu consegui, olha, me livrei daquele sanhaço, aquele laço, olha, você não sabe a trabalheira que me deu, olha isso, que me deu. A gente precisa da graça e do poder de Deus, inclusive para podermos nos colocar em nosso próprio lugar e reconhecermos que foi por Deus que as coisas aconteceram, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor. E quando isto fazemos, nós podemos dizer: estamos sendo conduzidos pelas mãos de Deus. Ao longo da vida a gente desenvolve habilidades, e alguns se tornam assim hábeis demais, e pensam que vão conseguir reverter quadros e administrar situações em todo o tempo. Não, pode deixar que depois eu quebro na ideia. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Não, eu vou lá, quebro na ideia, eu chamo para o desenrolo. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Eu chamo para o desenrolo. Pode deixar, não, a gente resolve. Olha aqui, com Deus não tem desenrolo.
Com Deus, não, peraí que a gente resolve. Não tem esse negócio. A condução de Deus, ela é perfeita, ainda que no meio, no curso, a gente tenha que passar por lugares desagradáveis e dissaborosos. Mas a condução de Deus é perfeita, e quando a gente se sujeita, a gente chega do outro lado sem dever nada a ninguém. Porque no meio do caminho, você não se vendeu para ninguém, você foi subordinado a Deus, e aí o seu casamento ele é restaurado, não na mentira, mas ele é restaurado na verdade, porque você dependeu de Deus. Aí o seu negócio prospera, não porque você negociou com alguém, não, mas porque você dependeu de Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porque você não procura mecanismos, meios, sabe, jeitinhos e estratégias que colocam Deus à parte, mas você fala como Jabes, que a tua mão seja comigo. Que a tua mão seja comigo. A mão de Deus só será com você quando sujeitar-se incondicionalmente a Ele. A mão de Deus só será com você quando sujeitar-se incondicionalmente a Ele. Enquanto você endurecer o coração, você vai padecer dores desnecessárias. Então faça como Jabes e diga assim: Senhor, conduza a minha vida. Sê o Senhor o piloto do meu avião. Segundo lugar, além de nossas forças não terem nenhum valor sem a nossa total rendição, nossas habilidades não têm valor algum sem a nossa consagração. As nossas habilidades não têm valor algum sem a nossa consagração. Não tem unção em gente que não é consagrada. Por mais hábil que ela seja, ela pode fazer algo muito bem, completamente vazio da unção do Espírito de Deus. Sim ou não? Sim. Sim. Eu posso pegar pessoas que não são de Deus e que são excelentes profissionais para fazerem a obra de Deus, e elas virão e elas farão a obra de Deus tecnicamente com excelência, com habilidades inquestionáveis e extremamente aplaudíveis, mas completamente vazias de poder, completamente vazias de unção, que não transforma a vida de ninguém, que comove o coração e os olhos, apenas comove, faz você chorar, mas não transforma a sua vida, não muda você, não transforma o seu ser. Por mais hábil que Jabes pudesse ser, ele não quis arriscar as oportunidades que Deus lhe abriria, confiando na sua própria capacidade. Ele começa a orar e ele insere nesta oração a frase: Senhor, eu preciso da sua mão, fica comigo, eu preciso do Senhor. Queridos, o poder de Deus era um elemento fundamental e inegociável para Jabes. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios capítulo 3, versos 4 e 5: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Lê esse texto comigo, vamos lá? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Sabe quem disse isso? O extremamente capaz Paulo, apóstolo. Sabe o que ele fez? Ele disse: olha, tudo isso que eu vos escrevo, tudo isso que eu vos ensino, tudo que eu estou partilhando com vocês e que ainda partilharei, isso não é fruto da minha capacidade dialética,
Isso não é fruto da minha formação farisaica. Isso não é fruto da minha capacidade intelectiva. Não, nós não temos capacidade alguma. Isso vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Daí a nossa habilidade não valer nada se ela não for consagrada a Deus. Isso é adoração. Não é fazer algo esperando receber aquele tapinha nas costas e aquele elogio dizendo assim: poxa, mandou bem hoje, hein? Não. Eu acho que o maior elogio que um crente pode receber é dizer assim: gente, vi Deus em você. Deus falou comigo. Deus ministrou meu coração. Eu louvo a Deus por sua vida. Percebe? Percebe? Então não importa muito aquilo no que você é bom, se isto no que você é bom não for consagrado a Deus. E quando nós falamos em consagração, nós estamos falando em exclusividade. Nós estamos falando sobre algo que é dedicado a Deus de maneira exclusiva. Não é algo que convenientemente é usado para a obra na vida com Deus e em determinado momento é usado completamente alheio da vontade de Deus. Não, é algo que é usado para Deus e para a sua glória. As nossas habilidades, elas nos expressam. Sabia disso? As nossas habilidades, elas nos expressam, elas dão visibilidade, e se as nossas habilidades, elas não denunciarem Deus em nós, as pessoas jamais chegarão à conclusão de que somos pessoas de Deus. Então aquele profissional liberal, aquele mecânico, aquele pedreiro, aquela professora, aquele advogado, aquele engenheiro, aquele médico, todas as habilidades que tem, se elas não forem consagradas a Deus, Deus não ficará evidenciado nelas. Jabes não queria isso. Ele disse o seguinte: vem, Senhor, com a tua mão e me acompanha. Eu não quero que as pessoas olhem para mim simplesmente por mim, mas vejam o Senhor. Amém, irmãos? Tem muita gente supostamente de Deus, fazendo a obra de Deus e enganando gente de Deus, com fé sincera e ingênua. Sincera, verdadeira, mas ingênua, e se aproveitando disso. Charlatões, canalhas, é a palavra da época, né? É a palavra que está em voga, canalhas. Não importa o quão hábil você seja, não abra mão da presença do Senhor consigo. Amém? Vacine-se contra a vaidade, o orgulho, o ego inflado. Vacine-se contra isso. E em último lugar, além de nossas forças não terem valor algum sem a nossa total sujeição, e além de nossas habilidades não terem valor algum sem a nossa total consagração, os nossos recursos não têm valor algum sem o nosso quebrantamento. Os nossos recursos não têm valor algum sem o nosso quebrantamento. Gente, não existe nada equivalente à presença de Deus. Não existe nada comparável à presença de Deus. Não existe nada que se assemelhe à presença de Deus. Nem mesmo, escuta o que eu estou te dizendo, nem mesmo a bênção de Deus se assemelha à sua presença. A bênção de Deus é benefício. Deus é quem concede o benefício, é maior que o benefício concedido, infinitamente maior que o benefício concedido. Nada pode ser comparado à presença de Deus, nada. E você sabe de uma coisa? A primeira evidência da presença de Deus na vida de alguém, sabe o que é? Domínio. Domínio.
controle. A primeira evidência e a principal evidência da presença de Deus na vida de alguém é se Deus tem o domínio e controla aquela vida. É se naquela vida a voz de Deus faz diferença. Se naquela vida o que Deus acha é importante, o que Deus pensa é importante. Domínio. Nossos recursos só têm valor se Deus estiver no controle deles. Tudo aquilo que a gente consegue, e eu gosto muito de lembrar do texto de Crônicas, quando Davi, ele louva ao Senhor, porque as ofertas foram levantadas para a casa do Senhor, e ele vai dizer assim, num determinado momento daquela oração: Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar a Ti semelhantes coisas, porque tudo vem de Ti, e é da Tua mão que Tu damos. Ele está dizendo, até mesmo os meus recursos, quando eu tenho a mão de Deus sobre mim, eu os reconheço como advindos de Deus. Estar no controle, queridos, significa dominar, dirigir. Isso só é possível experimentar quando o nosso espírito está nas condições de ser trabalhado por Deus, e é ao que nós chamamos normalmente de quebrantamento. É quando a gente se queda, se humilha, se quebranta, desiste de resistir, se rende. Com Jabes funcionou, porque a sua oração revelou o quebrantamento de sua alma. Ele ora ao Deus de Israel, e ele começa a se dizer: Senhor, que a Tua mão seja comigo. Olha, queridos, não tente comprar o que Deus só concede se tiver o seu coração. Não tente comprar o que Deus só concede se tiver o seu coração. Quebrante-se. Não tente constranger Deus, não tente negociar com Deus. Quebrante-se. Sabe, existem determinadas pessoas. Existem pessoas que fazem determinados propósitos com o objetivo de constranger Deus a favorecê-las. Não é esse o caminho não é da barganha, o caminho não é da troca, o caminho não é da comoção, o caminho não é o caminho do constrangimento. Deus não quer, porque isto a Ele não adianta, não tem como. O que Ele quer é ver o espírito quebrantado, quer ver o abatido humilhado. Ele quer ver a pessoa prostrada dizendo assim: Senhor, move sobre a minha vida a Tua mão, que a Tua mão esteja comigo, eu preciso dela. Disse Jabes: que a Tua mão esteja comigo. Meu querido, minha querida, para que você precisa da mão do Senhor hoje? Engraçado é que talvez nós tenhamos questões pontuais e específicas para apresentarmos a Deus agora. Senhor, eu preciso da Tua mão no meu casamento, eu preciso da Tua mão na minha saúde, eu preciso da Tua mão na minha vida profissional, eu preciso da Tua mão na minha vida afetiva, emocional, eu preciso da Tua mão. E aí você vai citando questões bastante específicas na minha vida financeira. Jabes disse o seguinte: que a Tua mão esteja comigo. Para quê? Para tudo. Para tudo. Para tudo. Que a Tua mão esteja comigo, para que no meu lar tenha paz, para que eu descubra a alegria de ser feliz no meu casamento. Que a Tua mão seja comigo, para que eu descubra a alegria de me sentir contente onde o Senhor já abriu a porta, e se o Senhor não abriu a porta, que o Senhor a abra. Mas que a Tua mão seja comigo, que a Tua mão seja comigo nesse período de transição da minha vida em que meus negócios não vão bem. Que a Tua mão seja comigo, mas seja comigo, não com as minhas coisas, é comigo.
é em mim, porque eu preciso ter paz, eu preciso ter contentamento, eu preciso descobrir realização e satisfação, e ainda que as coisas ao meu redor, elas não estejam legais aos meus olhos, eu estarei satisfeito e feliz no Senhor, porque a tua mão é comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto José estava na prisão, ele foi elevado a administrador da prisão, porque a mão do Senhor era com ele. Enquanto Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e aquelas pessoas, Sanbalate, Tobias, Gesem e tantos outros, os ficavam ameaçando, ele estava ali focado na obra, porque a mão do Senhor era com ele. Jabe estava pedindo: Senhor, amplia as minhas terras, e que tua mão seja comigo. Seja para o que for, meu querido, você só terá a mão do Senhor consigo se houver sujeição completa a Ele. Não pense que Deus vai ficar brincando de ficar recebendo doses homeopáticas do seu coração. Ou Ele tem o seu coração inteiro, ou Ele não o tem. Ou Ele tem a sua vida inteira, ou Ele não a tem. Não adianta ficar fazendo média, não adianta de repente ficar, sabe, eu estou chegando lá, ou chega ou não chega. Ou se entrega ou não se entrega. A mão do Senhor será com você, acredite nisso. Seja para o que for, você só terá a mão do Senhor consigo se Ele puder dominar, controlar, dirigir, conduzir. Diz a Bíblia, Josué capítulo 4, verso 24: para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, que a mão do Senhor é forte. Que a tua mão seja comigo, Senhor, pois a tua mão é forte, a tua mão é poderosa, a tua mão é eficiente, é eficaz, é competente. Nada resiste ao toque e à condução da tua mão. Quando tu queres abençoar, tu abençoas, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Baixe a sua cabeça e ore ao Senhor, porque nessa noite Deus está procurando por pessoas que querem a semelhança de Jabes, dizer o seguinte: Senhor, eu não quero a tua mão sobre as minhas coisas, eu quero a tua mão comigo. Eu não quero a tua mão sobre as minhas coisas, eu quero a tua mão comigo. E aí a Bíblia vai dizer para a gente, quando Deus foi conversar com Josué, ele que estava sendo levantado para substituir Moisés na condução do povo, ele disse assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe falar das palavras do livro desta lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E aí ele diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus estava dizendo: a minha mão será com você, assim como a minha mão foi com Moisés, a minha mão será com você. Deus quer
pessoas que nessa noite tenham coragem de dizer para Ele a semelhança do que disse Jabes: Senhor, eu quero que a Tua mão seja comigo. Eu quero saber quantos nessa noite querem isso e querem dizer isso nessa hora. Levante sua mão. Deus te abençoe. 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 Quantos mais nessa noite? Senhor, eu preciso da Tua mão comigo. Eu sei, Senhor, que isso vai exigir de mim sujeição, então eu me sujeito. Eu sei, Senhor, que isso vai exigir de mim consagração e eu vou me consagrar. Eu sei que isso vai exigir de mim, Senhor, isso vai exigir de mim quebrantamento e eu estou aqui para me quebrantar. Em nome de Jesus, nessa noite, quantos querem fazer essa oração e dizer que a Tua mão seja comigo? Levante sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, meu querido, pode baixar. Deus te abençoe, minha querida, pode baixar. Quantos mais nessa noite, em nome de Jesus? Eu quero orar por você. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. A sua vida diante do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa música aí. Vamos cantar. Preciso de Ti. Diga isso. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso entecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a
as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão, procura me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Que a tua mão seja conosco, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Louvado e exaltado seja o teu nome, Deus. Precisamos do Senhor. Que a tua mão seja conosco, Senhor. Que a tua mão seja com os teus filhos. Que a tua mão seja com estas vidas, Senhor, que pediram e disseram com um gesto, Senhor, que a tua mão seja comigo. Dirija, conduza, domine, controle, para a glória do teu nome, Deus. Reverta quadros e faça aquilo que só sob a tua direção nós podemos ver acontecer. Em nome de Jesus.